Em nome do presidente Ivanir Gasparim, damos boas-vindas a todos em nossa reunião almoço. Queremos saudar e agradecer a nossa palestrante do dia, a diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, doutora Vânia Elizabeth Schneider, que logo mais falará sobre o tema A coleta seletiva em Caxias do Sul, do sonho à realização. Agradecemos a quem está conectado conosco pelo Facebook e YouTube. Compartilhe a sua participação na reunião almoço, marcando @SIC Caxias Oficial em suas redes sociais. Estão presentes conosco o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, representante da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, a vereadora Marisol Santos, secretários municipais, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Codeca, Ellen Machado, o reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuyava, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiappin, presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes, Rubens Rafanin, representando o Sindi Lojas, Valmir Suzin, presidente do Sindi Rural, imprensa. Passamos agora a palavra ao presidente Ivanir Gasparim para fazer a sua saudação. Bem-vindos a mais uma reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos a presença da nossa convidada, a doutora Vânia Elizabeth Schneider, e de todos que nos acompanham presencialmente e online. Hoje, na nossa reunião almoço, celebramos os 30 anos da coleta seletiva implantada pela Codeca no município de Caxias do Sul. Ou seja, estamos falando de 30 anos de pioneirismo, se levarmos em conta que Caxias também foi a precursora no país na coleta mecanizada e com muito prazer também. Hoje, o atual prefeito de Caxias do Sul foi o implantador, né, deste mecanismo, né, aqui em Caxias. Parabéns, prefeito. O hábito de separar corretamente os resíduos, seja nas nossas moradias, seja nas nossas empresas, traz inúmeros benefícios. E eles vão desde aumentar a vida útil dos aterros sanitários, que é uma preocupação constante de qualquer administração, passam pela preservação do meio ambiente, até a geração de emprego, renda e inclusão social para inúmeras famílias que trabalham nas cooperativas de recicladores. Na verdade, a coleta seletiva é, antes de mais nada, uma atitude de cidadania, que começa pela educação, em casa e nas escolas. O ato de reciclar é constante na nossa vida e depende muito da conscientização de cada um. É no nível individual, com base na nossa educação e consciência, que decidimos se vamos reduzir, reutilizar ou reciclar determinado produto. E isso, sem radicalismos e extremismo, que mais prejudicam do que ajudam nesse processo educativo e de cidadania. Por isso, cada vez mais percebemos que não adianta se criar leis para obrigar que algo seja feito, se as pessoas não forem suficientemente educadas para fazer o descarte correto dos resíduos gerados em suas residências ou em suas empresas, enfim, nos ambientes em que vivem. E podem acreditar, senhoras e senhores, a verdadeira diferença ocorre nas pequenas atitudes do dia a dia, geralmente naquelas atitudes que ninguém está vendo, especialmente se o resultado da falta de educação for uma poluição pouco perceptível aos nossos olhos, mas que agride severamente o meio ambiente. Outro enfoque importante deste tema é o econômico, com a geração de emprego e renda
pela comercialização dos recicláveis. Além das famílias beneficiadas, a cadeia industrial que se abastece de materiais recicláveis, recolocando-os no mercado, reduzindo custos e beneficiando os consumidores. Cabe-nos, portanto, cumprimentar a administração municipal e a administração da Codeca pelos 30 anos do sistema de coleta seletiva em Caxias do Sul. Que novos avanços, sempre possíveis, com as novas tecnologias, sejam bem-vindos. Caxias está preparada e merece. Nesta oportunidade, quero também registrar que, assim Caxias, há várias gestões, mantém uma diretoria de desenvolvimento sustentável em seu conselho executivo, por entender que é relevante para o meio ambiente, para os negócios e para a sociedade. Nossos diretores são extremamente atuantes e dispostos a trabalhar por Caxias e por sua gente. Muito obrigado a todos. Boa reunião, almoço. A reunião almoço de hoje marca os 30 anos de coleta seletiva da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, Codeca. A Codeca, empresa de economia mista, foi criada no dia 15 de março de 1975 para o trabalho de limpeza urbana com o recolhimento de resíduos domiciliares, capina e varrição de ruas. Em 1981, passou a contar com o Departamento de Construção Civil, que realiza obras de asfaltamento. Hoje, inúmeras obras têm o selo de qualidade da Codeca. O recolhimento de resíduos seletivos foi implantado em 1991, quando a coleta orgânica já se estendia por quase toda a cidade. O primeiro bairro a ser beneficiado com a coleta seletiva foi o Santa Catarina. Hoje, Caxias do Sul produz 360 toneladas de lixo doméstico por dia. Deste total, 90 toneladas são resíduos seletivos, encaminhadas para 12 associações de recicladores conveniados. Graças ao trabalho da Codeca, Caxias do Sul já foi considerada a primeira cidade mais limpa do Rio Grande do Sul e a quinta do Brasil, segundo o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, por 2 anos consecutivos. Em 2018, o município ficou em primeiro lugar no ranking das 10 cidades brasileiras mais limpas, acima de 250 mil habitantes, superando as marcas anteriores. Convidamos agora o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, para fazer uso da palavra. Minha saudação ao presidente desta casa, Ivanir Gasparim. Quero saudar aqui a representante do Poder Legislativo, vereadora Marisol Santos. Nela, eu saúdo, através dela, saúdo a todos os vereadores. Quero saudar o deputado Neri, que aqui representa a Assembleia Legislativa neste ato. Saudar o presidente do Conselho Administrativo da Codeca, seu Walter Weber, que nos auxilia muito nessa tarefa. E, de forma muito especial, saudar todos os senhores e senhoras aqui presentes, o reitor Cuiaba, que há pouco estávamos discutindo mais uma etapa, quem sabe, através da universidade, que já nos emprestou tanta ajuda e tantos favores nessa questão dos resíduos, nós possamos avançar ainda mais no estudo que será feito aí para avançarmos em novas tecnologias. Quero saudar o Dr. Geraldo Adame, à época diretor da Codeca, que nos auxiliou e quem liderou todo o processo de coleta seletiva, através da orientação da professora Vânia, doutora Vânia. Que bom, a gente poder se reencontrar depois de 30 anos, nós que temos uma história de muitas alegrias e de muitas dores junto com essa Codeca. Presidimos o conselho dela de 89 a 97 e
eu me recordo quando a doutora Vânia trouxe essas informações que se falava em coleta seletiva em 1991, em alguns seminários, né, no centro do país, e de pronto nós abraçamos a ideia junto com o Dr. Geraldo Adame, mas não era um período fácil para se falar em resíduo, é importante aqui contemporizar. Eu conheci Caxias em 1970, quando todos os resíduos eram jogados aos porcos aqui na charqueada. Em 74, nós evoluímos para pior. Paramos de jogar os resíduos numa invernada que alimentava os porcos, para jogar no vazadouro São Virgílio, no Arroio Espelho, principal afluente do Rio Caí. De 74 a 89, Caxias jogou seus resíduos num penhasco que ia dar dentro desse arroio e que ia pela bacia do Rio Caí. Em 88, por que citar esses fatos? Em 88 eu fui um dos coordenadores da campanha municipal e olha o absurdo. Nós, na nossa principal plataforma de proposta de campanha era fechar com a usina de separação de resíduo, à época montada pelo governo Vitório III na Codeca. Então é importante que a gente faça essa meia-culpa, porque nós conseguimos destruir um projeto que hoje ainda ele seria ambientalmente adequado para a cidade, em 89. E aí voltamos a fazer o quê? Jogar os resíduos no vazadouro São Virgílio. Então, isso é importante porque nós tivemos oportunidade depois, junto com a diretoria da Codeca, nos redimir em parte, sendo a primeira cidade do Rio Grande do Sul a implantar coleta seletiva. Caminhão com sininho, passava ali pelo bairro Santa Catarina, batendo o sino, e as senhoras iam alcançar os resíduos devidamente limpos, separados, acondicionados, como hoje ainda não se consegue uma qualidade como foi implantado naquela época. E várias ações que se sucederam nas escolas, com plantio de árvore, foram plantadas mais de 50 mil mudas para compensar a questão ambiental. E a gente, então, durante esse período, avançou muito com a coleta seletiva em Caxias. Tivemos períodos de altos e baixos, e em 2005, quando assumimos a Codeca, nós procuramos fazer a nossa parte, estimulando muito a coleta seletiva, criando aqui no município a coleta de pneus inservíveis, também pioneira no país, em julho de 2005, e implantando a coleta mecanizada em agosto de 2007. Então procuramos aos poucos nos redimir, fazer um trabalho de organização do aterro sanitário, enfim, tantas outras ações que nós não vamos aqui nos estender, porque a palestrante é a doutora Vânia. Mas eu quero dizer que a comunidade de Caxias do Sul, sempre que chamada e feita as campanhas, sempre foi muito parceira. Sempre foi muito parceira. E nós precisamos retomar essas campanhas, esse estímulo, para que Caxias do Sul volte a figurar como a cidade mais limpa do Rio Grande do Sul. Hoje, lamentavelmente, estamos de novo recebendo a Codeca, que é a empresa responsável por essa coleta, em situação pré-falimentar. Eu quero aqui saudar o presidente Henrique, presidente Sindilimp, que também tem toda uma história ligada à Codeca e a essa coleta, porque a origem do Henrique, eu tenho certeza que ele tem muito orgulho, é de coletor da Codeca. E hoje preside esse importante sindicato há tantos anos e tem emprestado sempre o seu apoio nos momentos difíceis para que a Codeca possa se recuperar. Então eu quero agradecer a oportunidade e deixo a palavra agora à presidente Ellen, que tem a missão de, à frente da companhia, recolocar essa importante companhia de novo no prumo, como se diz. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o presidente da SIC, a nossa palestrante, ao nosso prefeito, Adilóide Domênico,
a vereadora Marisol, saudando ela, saudo aos demais vereadores, e saudo também o deputado Neri, que está aqui presente, e demais autoridades, colegas, né, alguns secretários que estão nos acompanhando. Vocês sabem que quando eu recebi esse desafio de estar à frente dessa empresa, que tem um tamanho dessa cidade, ela é gigante como a cidade de Caxias. E quando a gente escutou o Ivanir aqui falando, ele falou de uma palavra que eu escuto muito aqui em Caxias: pioneiro, pioneirismo, né? Junto com o pioneirismo vem algumas outras palavras muito fortes, que eu compactuo, né? Que é coragem, ousadia e audácia para fazer diferente. Falar de coleta seletiva há 30 anos atrás, certamente foi um grande desafio. O desafio de fazer uma transformação numa sociedade que talvez não tivesse este olhar, que talvez não estivesse preparada para algo tão inovador quanto coleta seletiva. E hoje nós estamos no ano de 2021 e nós estamos celebrando um ato tão importante e tão relevante, porque junto com a palavra coleta, com a palavra seletiva, nós estamos falando também em sustentabilidade. Estamos falando em algo que realmente vem para uma sociedade que está acima do seu tempo. Ser transformadora, ser inovadora e que busca sempre ser pioneira naquilo que faz. Eu realmente posso dizer para vocês que, para mim, é um orgulho estar aqui representando os 1.200 funcionários e toda a cadeia que hoje compõe o processo de coleta seletiva. Agradecer aí o pessoal da SEMA, que sem eles nós não faríamos o nosso trabalho, o que ele é hoje, e dizer que realmente, nesse momento, no dia de hoje, nós temos que celebrar sim, porque no momento de pandemia, quando talvez muitos de vocês nem imaginem, nós ficamos trabalhando como se não existisse pandemia. E esse processo de trabalhar com a coleta seletiva, ela foi estendida a todas as pessoas, né? Ninguém parou, né? Muito pelo contrário. O problema social que veio com a pandemia, hoje oportunizou para que muitos pudessem ter o seu ganha-pão daquilo que a gente muitas vezes descarta. O lixo que para nós parece não ter valor, para muitos tem muito valor. E eu venho aqui fazendo um apelo de que nós tenhamos realmente um processo educativo e corretivo, e fazer a seleção do resíduo, ele não é só apenas um ato que vai refletir de forma muito singela, ele vai refletir de forma muito reflexiva nas pessoas que estão lá, dependendo dos seus resíduos. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir, nesse momento, uma salva de palmas para quem hoje fez com que esse momento fosse realmente concretizado, né? A doutora Vânia, ela foi uma das idealizadoras do projeto, mas hoje, se nós estamos falando de coleta seletiva, é porque nós temos 1.200 trabalhadores que estão focados em entregar esse serviço com qualidade para a população, e nós temos as associações, os recicladores que fazem parte desse processo e que são importantíssimos para que nós pudéssemos celebrar esse momento. Então, muito obrigada. Senhoras e senhores, dando continuidade, então, convidamos para a sua apresentação a professora doutora Vânia Elizabeth Schneider. Agradecer por este momento, que está sendo bastante emocionante para mim, né? Creio que para o Geraldo também, porque é uma história de 30 anos. E eu costumo dizer que quem faz história tem história para contar, não é, Geraldo? Então, é do fundo do coração que eu agradeço a esse momento de poder estar aqui contando um pouquinho dessa história e refletindo sobre os desafios que nós temos pela frente em relação à gestão de resíduos sólidos. Quero, primeiramente, cumprimentar as autoridades aqui presentes ou representadas, tá? A direção da SIC, a Universidade de Caxias do Sul, porque essa história é também uma história de duas instituições que sempre se aliaram também na busca de soluções para os problemas do município de Caxias do Sul, que é a nossa CODECA e a nossa Universidade de Caxias do Sul.
Então, quando eu falo aqui, enquanto diretora do Instituto de Saneamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, cargo que atualmente eu ocupo, eu falo em nome também dessa instituição, da qual eu faço parte e que não fiz parte sozinha, que muitas outras pessoas também fizeram parte dessa história. Então, sem muitas delongas, vamos comentar um pouco, então, sobre os 30 anos da coleta seletiva de Caxias do Sul, e eu coloquei ali do sonho à realidade, e o Adami muito bem colocou na nossa reunião do sonho, porque na época era um sonho, né? Tínhamos o anseio de implementar a coleta seletiva, mas, sendo muito sincera, muito poucos acreditavam ou acreditaram que isso pudesse ser possível. E nós assumimos esse desafio e achávamos que nós conseguiríamos, e o fizemos, e aí estamos agora completando 30 anos dessa história. Por favor, não sei quem é que está passando para passar. Enfim, falando um pouquinho, então, da história, que talvez nem todos saibam a história dos resíduos de Caxias do Sul, né? O Adiló comentou que nós, na verdade, foi por bem mais tempo, Adiló. O vazadouro de São Virgílio, que o nome é vazadouro, eu acho que era por isso mesmo, né? Porque a única coisa que existia lá era um anteparo para que o caminhão não basculasse junto para dentro do rio Piaí, numa falésia de 70 metros de altura, né? E ali o resíduo era levado para o Guaíba, né? Provavelmente muito do que a gente vê aflorando no Guaíba em períodos de seca é nosso também. Essa é uma história que perdurou por praticamente 40 anos, interrompeu-se também por uma movimentação da população da região que trancou o acesso para aquele local, e foi dali que surgiu a segunda experiência de Caxias do Sul, que o Adiló também já relatou, que foi a central de triagem e compostagem. Naquele momento, no Brasil, e é uma história que eu ainda não consigo entender por que se perdeu, o nosso objeto, o nosso foco, inclusive das nossas pesquisas, era a compostagem, era o foco no resíduo orgânico, porque era o maior contingente, e é o maior contingente de resíduos gerados, né? A maior fração, acima de 50% do resíduo gerado no Brasil, em média geral, e em Caxias do Sul, é resíduo orgânico, né? E resíduo orgânico é uma linguagem que a natureza entende, é um resíduo que se decompõe naturalmente. E nós tratávamos, então, nessa época, da questão da compostagem. E nasceu no município, então, a ideia da central de triagem e compostagem, que funcionava onde é a Codeca hoje. Aonde está a Codeca hoje era a central. Aonde está hoje a parte administrativa era o pátio de compostagem. Acima de onde está aquela área de serviço também era pátio de compostagem. E lembro com tristeza de uma campanha política, né, Adiló, onde a bandeira era o fechamento da central. E isso por quê? Porque ali nós tivemos um problema de natureza tecnológica, a drenagem dos pátios não era muito eficiente, e nós passamos por um período de chuva intensa, de 30 e poucos dias de chuva, e as leiras de matéria orgânica acabaram encharcando e entrando em anaerobiose, aquilo cheirava mal. E a população do entorno reclamava. E, realmente, algumas pessoas assumiram como bandeira fechar a central. E aí vem a terceira história, que é a história do atual aterro desativado, aterro de São Giacomo, que, na verdade, era uma antiga pedreira e que foi destinada e licenciada para receber apenas o rejeito, ou seja, a sobra da central de triagem e compostagem. Porém, também, por uma questão de projeto, a central nunca chegou a atender plenamente, porque a concepção qual era? É o que a gente chama de end of pipe, final de tubo. Venha todo o resíduo que eu resolvo aqui. Não havia nenhum movimento no sentido da separação prévia. Então, nós tínhamos lá uma esteira com 100 funcionários, eles eram pagos pela prefeitura para fazer a separação. E, obviamente, o resíduo chegava totalmente misturado, o material
reciclável impregnado com matéria orgânica. A qualidade do resíduo péssima, né? E também o material orgânico impregnado com substâncias perigosas, lâmpadas, baterias, nada disso era separado. E eu falo disso com propriedade porque eu trabalhei com o composto orgânico da central no horto florestal da universidade. Eu usava o composto orgânico para produzir mudas para arborização urbana, porque era uma forma de se inertizar os possíveis contaminantes que poderiam estar naquele composto orgânico. Então, o que acabou acontecendo? Essa central, ela nunca chegou a trabalhar mais do que 5 caminhões por dia de resíduos. E o resíduo começou imediatamente a ser levado, então, para essa área do São Giacomo, que era para ser a área do rejeito, e não do resíduo. Resultado, em muito pouco tempo, a área de São Giacomo se transformou num lixão. E vocês sabem que resíduo atrai resíduo, né? Então, como o resíduo da coleta estava indo para lá, também ia para lá animal morto, também ia resíduo industrial, todo mundo levava tudo para lá. Não havia um controle da entrada naquela área, né? Resultado, novamente, o Adame também comentou, a população se manifestando, colocando uma barricada lá, não permitindo mais o acesso, porque também São Giacomo, no início, não tinha ocupação naquela área. Mas logo começou também um processo de urbanização ali, né? E aí a população também começou a se ressentir, porque o lixão, na época, a deposição de resíduo orgânico a céu aberto, a decomposição gera gás metano. O gás metano, em contato com o oxigênio, pega fogo naturalmente, sozinho. Então, aquela área vivia pegando fogo, era um incêndio permanente, né? E esse é o terceiro momento... Não, ainda não. Só um pouquinho. Esse terceiro momento, então... Do problema que se tornou São Giacomo e que configura, então, uma das grandes ações, digamos assim, conjuntas do município com a Universidade de Caxias do Sul, que foi a biorremediação do aterro de São Giacomo. Nós, inclusive, temos uma exposição, que eu deixo à disposição da SIC, se quiser montá-la aqui, né, sobre a história da recuperação do lixão de São Giacomo, transformando ele, então, no aterro de São Giacomo, né? Essa primeira áreazinha aqui de baixo foi a área que foi remediada, que era onde estava, então, o resíduo antigo, e foi remediado, misturando, então, com o resíduo novo, recuperando paulatinamente as primeiras 4 células, e a intenção não era se ultrapassar esta área, e por isso a preocupação, então, com a redução da quantidade de resíduo que chegava no aterro, né? A preocupação era com o aumento da vida útil do aterro sanitário que estava sendo implementado. Então, eu destaco esses 3 momentos, né, que também foram inovadores. A central de triagem foi uma inovação, e o aterro de São Giacomo, como foi uma parceria entre a universidade e a prefeitura e com uma empresa de consultoria que trabalhou junto conosco, foi um trabalho extremamente técnico, né? E acompanhado por pesquisadores, não só de Caxias do Sul, mas da USP, que trabalharam conosco nesse processo de recuperação, que depois evoluiu para o aterro e que foi exemplo para o Brasil durante muito tempo, não só para o Brasil. Eu tive a honra de, muitas vezes, receber colegas estrangeiros que ficavam muito surpresos, né, com o staff tecnológico de Caxias do Sul em relação a gestão de resíduos sólidos. Pode passar. Enfim, como é que começou na universidade, então, né? Quando a gente conta a história, é importante que a gente também conte quem esteve na história. E eu tenho muito orgulho de dizer que, na época, eu ainda era aluna, fui aluna da professora Suzana de Conto, que estava voltando da Itália de uma especialização, e montou uma disciplina de resíduos sólidos. E eu fui fazer esta disciplina e chegou para mim um artigo para ler, para fazer o meu trabalho, que se chamava "Do lixo nasce uma flor". E a Vânia se apaixonou pelo lixo, começou ali, né? Porque aquilo era tão encantador, ele era um artigo técnico, mas era poético no sentido de que a proposta era compostagem, né?
era olhar para o lixo com o seu potencial de produção de composto orgânico, né? E por isso a ideia do lixo nasce uma flor. Então, essa foi o meu despertar, digamos assim, para resíduos sólidos. E ali nós também instituímos, então, o programa de estudos e pesquisas aplicadas no tratamento de resíduos sólidos, que resultou depois nesse compêndio de publicações, que é o tratamento de resíduos sólidos. E esse livro traz toda a história da nossa relação com a prefeitura e da recuperação do aterro de São Giacomo. Ali estão todos os estudos que nós desenvolvemos, inclusive, então, os meus artigos sobre o uso do composto orgânico da central de triagem para a produção de mudas para a arborização urbana, porque, na época, a minha relação não era direta com resíduos. Eu trabalhava com o horto florestal da universidade, que depois foi extinto. Nós tínhamos um horto florestal, que também nasceu de um projeto acadêmico, foi instituído, e ali nós produzíamos mudas, tanto para arborização urbana quanto para reflorestamento. Então, as pesquisas na universidade, elas iniciaram com a central de triagem e compostagem, o uso do composto orgânico na produção de mudas, e depois com a remediação do aterro de São Giacomo. Então, a tradição da universidade na pesquisa e na produção de conhecimento com resíduos sólidos tem esse histórico, né, com a central de resíduos, que foram os primeiros trabalhos que nasceram a partir da compostagem, e depois com a recuperação do aterro de São Giacomo, e é onde nasce o Instituto de Saneamento Ambiental. Nós tínhamos o grupo de resíduos sólidos, que depois foi instituído como Instituto de Saneamento Ambiental, que completou ano passado 25 anos. Então, são histórias que andam juntos. A história do Instituto de Saneamento Ambiental tem por trás também a história dos resíduos sólidos de Caxias do Sul. Pode passar. Bom, e aí trazendo então também uma outra referência que está presente, que era o projeto Caxias Mais Humana e Mais Bela, né? Que era um projeto da Codeca que tinha por pressuposto fazer a limpeza dos depósitos clandestinos, o recolhimento dos depósitos irregulares de resíduos, a pintura de meio-fio e o plantio de árvores nas ruas e nas escolas, que foi onde eu comecei a me envolver, então, por causa das mudas, do plantio das mudas e da educação ambiental com as escolas, onde nós inseríamos mudas de espécies nativas, né, e também fazíamos a inserção de espécies nativas na arborização urbana de Caxias do Sul, e dali surgiram também algumas ações de distribuição de mudas com o Jornal Pioneiro, com a SIC, e um trabalho que talvez poucos conheçam, que foi um trabalho desenvolvido com a Câmara Júnior, que se chamava Unamos Nossas Cidades através do Verde, né, que era a Câmara Júnior, a SIC, e o Centro Espírita Jardelino Ramos e a universidade, que nós plantamos mudas de espécies nativas daqui até Farroupilha. De vez em quando eu passo por ali e encontro umas 3, 4 ainda sobreviventes nos canteiros centrais. Por que eu conto essa história? Porque, na verdade, então, o horto florestal é que nos aproximou. E aí, a partir desse trabalho que fazíamos nos bairros, nós fazíamos a parte da educação ambiental e fornecíamos as mudas, é que nasce, então, esse desejo de implementar a coleta seletiva. Pode passar. Então, a motivação, na verdade, foi a experiência de Curitiba. Eu tinha participado do primeiro encontro nacional de educação ambiental em Curitiba, e Curitiba estava despontando como exemplo na questão da gestão ambiental municipal, com Jaime Lerner, que é uma grande referência, né, na área da arquitetura, e que foi também o precursor de toda a política ambiental da cidade de Curitiba, e que iniciou em 1989. Então, Curitiba foi um dos municípios, né, que instigou, digamos assim, a questão da implementação da coleta seletiva. Eu tinha acompanhado isso lá, e isso me instigava, né, que talvez a gente pudesse fazer isso em Caxias do Sul. E aí, uma vez encontrando eco, né, na gestão da Codeca, né, então lançamos o desafio e iniciamos, então, aí com o Geraldo Adame, que está presente, né,
que era o diretor executivo na época da Codeca, convencemos o Mosé Bianchim, que era o diretor-geral da Codeca, e depois, então, o conselho e o prefeito Mansueto, né, que também com um pouco de desconfiança, né, nos autorizaram, digamos assim. E eu gosto de contar que na época não tinha mídia, não tinha nada disso. O que a gente usava era uma folha A4, feita em xerox, dividida em 4 para fazer os panfletinhos, para poder entregar de porta em porta, né? E eu assumi pessoalmente essa tarefa de distribuir os panfletos e ir nas escolas, antecipadamente ao dia da coleta, conversar com todos os professores, entrar de sala em sala de aula, conversando com os alunos, e também com o padre, com o pastor, com o líder de bairro, com todas as lideranças do bairro Santa Catarina, para que se preparassem, então, para a chegada da coleta seletiva. Então, por onde começar? Aí talvez o Adame possa falar melhor do porquê do bairro Santa Catarina, porque tinha também lá a liderança de bairro que era muito engajada e que queria que a coleta começasse lá, né? As ações educativas, então, que ficou por conta nossa, da universidade, e a divulgação, que eu comentei que era bastante rudimentar, né? Porque era o que tínhamos, não tinha recurso, né? Só dizer, não tem recurso, vocês se virem. Tá bom, tinha folha de ofício e tinha xerox. E a gente foi adiante com isso. Pode passar. E aí depois, então, 15 de agosto, né? A coleta iniciou. E eu particularmente também andei no primeiro caminhãozinho tocando o sino, né? Tinha o sino, que foi a ideia do Adame também, botar o sino no caminhão. E as pessoas vinham entregar o resíduo para o caminhão. Tá? Então, falar desse momento é uma coisa bastante emocionante, e eu trouxe ali o resultado que a gente teve do primeiro bairro. 50% na época do resíduo era resíduo reciclável. Tá? Então, eu interpreto, né, como esse trabalho intensivo que se fez com as escolas, com os professores e com as residências, né, para obter esse resultado. Só na primeira manhã foram coletadas 3 toneladas, vem uma entrevista do Adame, 3 toneladas numa única manhã. Né? E com isso, então, a gente ganhou um pouco de crédito, né, Adame, para poder levar o projeto adiante. E aí, 3 meses depois, se levou para o São José, né? E depois mais 3 meses para o universitário. Me corrige se eu tiver errada. Mas foram esses os 3 primeiros bairros, e daí eu já estava indo para Campinas fazer o mestrado, e não acompanhei mais a partir daí. Pode passar. Então, como eu comentei, os objetivos da coleta seletiva na época, o primeiro era o aumento da vida útil do aterro sanitário. Nós estávamos implementando um aterro e a preocupação era por quanto tempo aquela área aguentaria. E a ideia era que aquela área não ultrapassasse 4 anos. E já tínhamos, então, o desafio de ter que buscar uma nova área. E, no fim, o aterro São Giacomo permaneceu ali até 2010. Ainda foi se avançando, né, para a parte superior, e conseguiu-se resolver o problema antes de levar para o apanhador com o próprio São Giacomo. O grande objetivo também é, e sempre será, a recuperação de materiais. A recuperação de matérias-primas e a recuperação energética. Não podemos tirar isso do contexto, né? E também a geração de emprego e renda, porque, afinal de contas, já tínhamos catadores na época, né? Mas a ideia foi tentar organizar este sistema. Começando, então, a história das associações, né? Criando daí a primeira associação de recicladores, que é atualmente a Associação Interbairros, que foi pioneira em Caxias do Sul, hoje instalada lá no próximo ao Canyon, né? No bairro Canyon. E eu só consegui essa foto, porque não deu tempo de buscar fotos mais antigas, mas aqui, ó, é a área da Codeca, certo? Então, aqui neste pavilhão era onde funcionava a central de triagem e compostagem, onde ficava a esteira. Aqui à esquerda ficava um pátio de compostagem, né? E aqui, onde está a parte administrativa e o estacionamento, também era pátio de compostagem na época da central de triagem. E a parte administrativa da Codeca era essa aqui. Essas outras aqui não existiam.
Então, aqui, a história da própria Codeca e da área onde está a Codeca hoje é a história da central. Ela foi construída para receber a central. A Codeca foi para lá muito tempo depois. E aí, quando se instituiu mesmo, que vimos que funcionaria, né? Então, a coleta seletiva voltou para o mesmo pavilhão, para as mesmas esteiras da antiga central de triagem e compostagem. E aqui ela funcionou por um tempo, até que a central, então, com incentivo também de outras instituições, construiu o seu pavilhão e se instalou lá na região do Canyon. Pode passar. E a evolução, então, né, gente? Nós temos que contabilizar quais foram os ganhos ao longo desses 30 anos. Eu estou falando do pontapé inicial, mas 30 anos depois, né, nós temos coleta seletiva em todo o território, inclusive no meio rural. Nós diminuímos a coleta, né, diretora, de 90 toneladas para 70 toneladas no período agora da pandemia, e a gente vou falar na sequência de quais são os problemas, né? E temos institucionalizadas 12 centrais de triagem no município, espalhadas por diferentes bairros, o que também facilita a questão da logística, né, da entrega do resíduo para essas centrais. Né? E a associação conta hoje com cerca de 360 associados, essas associações, e indiretamente 1.200 pessoas, né, que vivem a partir do resíduo que chega nas centrais de triagem. Então, temos que contabilizar isso. Eu não consegui fazer essa conta, mas vou pedir ajuda para que alguém que queira fazer um artigo técnico-científico aqui, quanto resíduo deixou de ser aterrado nesse período. 30 anos. Quanto de resíduo se gerou e quanto resíduo deixou de ir para aterro? Que tamanho teria hoje o aterro, né, se não tivéssemos a coleta seletiva? Então, isso é um ganho que nós temos que contabilizar. Tá? Pode passar, por favor. Depois, Caxias no ranking nacional. Nós temos que nos orgulhar, embora não estejamos lá neste momento, está aí, né, no Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, para os municípios brasileiros, né? O principal objetivo dessa instituição é medir o grau de aderência dos municípios às metas e às diretrizes da política nacional de resíduos sólidos, né? Então, 2016, a primeira mais limpa do Rio Grande, a quinta do Brasil, 2017 repete, e 2018 primeiro no ranking nacional, né? Entre os municípios com mais de 250 mil habitantes. Porém, olhem aqui, a coleta seletiva é um dos indicadores para o índice, e com um peso muito grande. Né? Então, se chegamos nesse resultado de fazermos parte desse índice, de estarmos nesse ranking nacional, a coleta seletiva tem participação nisso, né? Mas, agora nós estamos falando, ontem eu fazendo a conta, eu achava que era 20% que a gente estava realmente destinando para reciclagem, em torno de 16% com essa queda de 70% da coleta, mas, segundo a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública, só 3% dos resíduos gerados no Brasil são reciclados. Então, se nós olharmos para este índice aqui, e o potencial seria 30%, nós podemos dizer que nós ainda estamos muito bem. Né? Ainda que seja 16%, Caxias está bem. E por que eu digo? Porque a gente contabiliza esses 16% apenas com base naquilo que é coletado pela Codeca. E não naquilo tudo que é coletado pelos catadores informais, porque a gente não consegue saber. E piora quando nós temos problemas econômicos, ou agora a pandemia, porque aumenta o número de pessoas que estão lá retirando resíduos e a gente perde o controle, a gente não sabe. Então, provavelmente, o nosso índice ele é maior. Né? É só que a gente não conseguiu, nós já fizemos tentativas de tentar mapear quanto de resíduo efetivamente é resgatado para a reciclagem, mas a gente não sabe por causa da informalidade. Né? Pode passar. Enfim, e os problemas e os desafios, né? Vamos focar nisso agora. Quais são os problemas que nós temos hoje
com a coleta seletiva, né? O resíduo tem valor agregado. Se ele tem valor agregado, ele atrai pessoas que precisam sobreviver, né? Então, quando diga, as centrais de triagem e os catadores informais hoje têm um problema entre eles. Por quê? O catador informal, ele passa antes e tira o nobre do resíduo. Aí o resíduo que chega na central, ele chega muito empobrecido, mas também cerca de 30% a 40% do resíduo que acaba chegando lá é rejeito, é aquele resíduo que deveria estar no container verde e não no reciclável. E aí nós chegamos na raiz do problema, que é a população, que é a segregação do resíduo, né? E a questão dos catadores informais e a economia, porque resíduo está diretamente relacionado com a questão econômica. Diminui o emprego, as pessoas não têm do que sobreviver, vão para as ruas coletar. E seguramente, esse indicador desses últimos 2 anos está associado à pandemia e às questões econômicas que a pandemia trouxe. A economia melhora, o resíduo fica mais rico. A economia piora, o resíduo diminui. A economia piora, tem muito mais gente na rua catando, a economia melhora, tem menos gente catando e melhora a situação da central de triagem. Mas hoje é uma das grandes queixas que a gente ouve da central. A foto está pequenininha, talvez não dê para ver, mas quando você olha para o resíduo comum, ali também tem uma quantidade muito grande de resíduo reciclável. As últimas caracterizações que a gente fez, cerca de 30% do resíduo que está ali, na coleta regular, é resíduo reciclável. Então, na verdade, quando eu penso na política nacional e olho para os 2 containers, os 2 containers são rejeito, né? Porque a mistura ainda é muito grande, né? E ainda temos a questão dos coletores informais, que são empresas ou pessoas que têm um aparato tecnológico, têm caminhões, enfim, e competem com o catador informal individual, porque passam recolhendo antes do caminhão da Codeca, eles já passam e já recolhem o resíduo reciclável, e a gente também não tem rastreio disso, tá? E aí eu chego na grande solução tecnológica. A grande magia do resíduo é uma coisa chamada segregação na fonte. Não tem tecnologia que possa dar conta do resíduo sólido exatamente por conta da complexidade e da heterogeneidade do resíduo. Uma única tecnologia jamais vai dar conta. Mas a solução, ela começa aqui. É aqui que tudo começa. Tanto para a indústria, quanto para o comércio, quanto para a residência. É separando lá que nós vamos depois conseguir fazer alguma coisa, né? Então, aqui eu já tinha colocado que de 30% a 40% nas centrais é rejeito e 30% do que é destinado ao orgânico, na verdade, seria reciclável. Pode passar? E os desafios que nos traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, editada em 2010. Né? Nós já estamos em 2021, ela está com 11 anos. Né? A primeira coisa é que a responsabilidade sobre o resíduo é individual e intransferível. Quem gera é o grande responsável. Ele é o primeiro responsável, e aí vem a lei dos crimes ambientais para imputar ao gerador, né, as sanções caso a segregação não seja feita corretamente e a destinação seja irregular. E também qualquer rota tecnológica, qualquer forma de buscar uma solução para o resíduo, passa primeiro pela segregação na fonte geradora. Então, o gerenciamento na fonte geradora ainda é e sempre será o maior desafio a ser enfrentado no cenário futuro. Começa sempre por aí. A educação e a conscientização de cada gerador, porque é cada um individualmente, e depois cada um enquanto gestor das suas instituições, né, são a melhor tecnologia com a qual nós podemos contar. Pode passar? E aí, então, o desafio para a gestão, né, ele passa primeiro por compreender o fenômeno resíduos sólidos, que vai muito além daquilo que a gente chama de lixo,
né? Trata-se de atribuir uma identidade para cada elemento presente naquilo que nós chamamos de lixo e que compõe a massa de resíduos. Precisa de um conhecimento profundo da ciência dos materiais. Nós precisamos saber o que é cada material para saber o que fazer com ele. Do potencial de risco que a gente não fala, quanto do resíduo gerado na própria residência, que é considerado resíduo perigoso e que acaba pegando carona com o reciclável ou com o comum. Do potencial de reciclabilidade, o quanto eu sei a respeito de cada material, se ele pode ou não pode ser reciclado, e se ele não vai acabar como rejeito, né? E do potencial de biodegradabilidade, que é saber o quanto de resíduo eu tenho que eu poderia destinar para uma tecnologia do tipo digestão anaeróbia, compostagem, que são as tecnologias em que os micro-organismos que são os grandes agentes da decomposição da matéria orgânica e da transformidade daquela matéria orgânica em elementos minerais, né? Então, eu diria que, sem ter isto aqui claro, não se pode definir uma rota tecnológica. A rota tecnológica, ela surge do autoconhecimento. E o autoconhecimento e o ponto de partida é o inventário dos resíduos sólidos, que é aquilo que nós tentávamos fazer através da SIC, né, o ano passado, para tentarmos fazer esse inventário, quer dizer, o que Caxias do Sul efetivamente gera hoje, não só no doméstico, mas no industrial, no comercial, nos serviços. E desses resíduos, quais os que têm potencial para retroalimentar a indústria? E que indústria poderia estar se instalando aqui para ser uma recuperadora desses resíduos e nós não termos que depender, por exemplo, do isopor para mandar para São Paulo, e que nós não conseguimos solucionar o problema do isopor, porque eu tenho um problema de logística, né? Um caminhão, no máximo, vai carregar 3 toneladas de isopor, e até chegar em São Paulo, quer dizer, o custo do transporte torna inviável a reciclagem do isopor. Mas o isopor é poliestireno. Se eu tivesse aqui uma indústria instalada que fosse trabalhar com isso, a solução do problema estava muito mais próxima. Mas, para isso, eu preciso quantificar, eu preciso saber quanto e o que é gerado, para poder, então, fazer uma leitura de um potencial parque tecnológico voltado para gestão de resíduos sólidos. Pode passar? Enfim, e os próximos desafios, então, atendendo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o inventário, que é previsto na Política Nacional, a implementação da logística reversa e dos acordos setoriais locais. O que isso significa? A logística reversa é um novo paradigma, não é a Codeca coletando, é as pessoas desenvolvendo no comércio. Quem vende resíduos, quem vende produtos que vão se tornar resíduos reversos, é obrigado a receber de volta. O que a lei nos diz? A responsabilidade sobre os resíduos reversos é do fabricante, na sua ausência, do distribuidor ou do comerciante. Então, qual é a política, qual é o desafio? O trabalho com a população no sentido de não colocar no container, mas devolver ao comércio. E aí vem o acordo setorial local, é sentar na mesa com a turma e dizer, olha, daqui em diante, eletroeletrônico, pilha, bateria, pneu, óleo combustível, agrotóxicos, lata de tinta, se não me ocorre mais nada, são considerados resíduos reversos e a política prevê que sejam devolvidos e as suas embalagens idem ao comerciante. E no acordo setorial global também entra o acordo das embalagens. E o que o acordo das embalagens prevê? Não é devolver lá no supermercado cada embalagem de refrigerante ou do que quer que seja, mas sim que as indústrias que fabricam as embalagens subsidiem a coleta seletiva, as centrais de triagem. Por quê? Quem é que paga a conta hoje da reciclagem? É a sociedade. Nós pagamos para convencer a população a separar, recolhemos, né? A Codeca recolhe, o resíduo volta para a indústria na forma de matéria-prima, mas a indústria não colabora em nada com isso. Então, o que a política trouxe foi justamente, muito bem, indústria da embalagem,
faça a sua parte, porque a embalagem é sua e ela precisa retornar para você. Né? Aliás, todo e qualquer resíduo tem o nome do dono em cima, né? A não ser a matéria orgânica, os demais normalmente têm o nome do dono, se não entrou clandestinamente no Brasil, e tem o nome do dono. E o princípio da responsabilidade solidária é justamente isso. Quem fabricou é o responsável. Ele tem que proporcionar o caminho, as condições para que esse resíduo volte para o setor produtivo. A logística reversa, nós temos um exemplo no Brasil que já funciona há muitos anos, que é das embalagens de agrotóxicos, e que serviu de modelo para que se pensasse nos demais. Tá? A redução dos resíduos destinados ao aterro ainda continua sendo um grande desafio e, se nós quisermos optar pela tecnologia ABCD, aqui está um desafio. Ó. Nós temos que introduzir um terceiro elemento na coleta. Os orgânicos mesmo, porque o que a gente chama de orgânico hoje não é orgânico, é rejeito. Tem tudo misturado lá dentro. Os recicláveis, continua, e os rejeitos. Então, a população tem que ter a opção de que, se não é orgânico, não é reciclável, onde é que eu ponho? É o rejeito. A partir daqui, eu defino a tecnologia. Eu quero resolver o problema de 50% a 60% do resíduo do município. Isso é resíduo orgânico. Que tecnologias eu tenho para resíduo orgânico? Então, eu vou primeiro resolver o problema da coleta, da segregação. Depois eu vou para a tecnologia. Né? Ou então, tudo bem, eu quero ir por uma incineração. Nada aconselhável para resíduo urbano, porque o resíduo urbano ele tem muita umidade. E aí o rendimento é quase zero, porque eu vou gastar muita energia para secar o resíduo para depois gerar energia. Né? Ou então a pirólise, que também tem o mesmo problema. Eu também vou gastar muita energia para poder secar, para depois poder gerar energia a partir. E é essa análise que a gente faz. Primeiro, eu preciso o autoconhecimento. Segundo, organizar a coleta e definir qual rota tecnológica eu vou seguir. Esse é o procedimento. Estou encerrando quase, mas E a título de conclusão, então, né? Algumas coisas para a gente refletir. A primeira delas é o consumo consciente, quer dizer, por que nós geramos tanto resíduos? É a conversa que cada um tem que ter consigo mesmo, né? O quanto eu consumo e se eu tenho necessidade de consumir tudo isso. A redução da obsolescência dos bens de consumo. O que é a obsolescência? É aquele equipamento, material, enfim, que é produzido já para estragar num curto espaço de tempo. E aquela velha história que nós tínhamos da consertabilidade, uma vez, do sapateiro, de quem consertava qualquer coisa, hoje não existe mais. Né? Então, esse é um ponto que o mundo está refletindo, que é a questão da obsolescência, de aumentar a vida útil dos produtos. A logística reversa, e o termo que está na onda agora, que é a economia circular, que é justamente a questão do ciclo de vida do produto ser pensado do seu nascimento à sua morte, que é onde entra a logística reversa e também a coleta seletiva em termos de embalagens. Tá? E, por final, mas não menos importante, ou talvez deveria estar em primeiro, a questão da conscientização ambiental e da educação ambiental, para que a gente consiga cada vez mais, né, ter a cooperação da sociedade no sentido de alcançarmos esses grandes objetivos. Pode passar? Acho que eu encerrei. Muito obrigada, desculpem se eu falei demais, mas é muita coisa para falar. Como até a próxima segunda-feira, mas lembrar dessas pessoas que ela comentou há pouco, a professora, que são pessoas invisíveis aos olhos da humanidade, às vezes, e já vi experiência, né, de às vezes uma pessoa famosa colocar uniforme e ir limpar na rua e não ser reconhecido. Ou seja, são pessoas realmente invisíveis para a grande maioria, infelizmente. E lembrar que o faxineiro não é quem limpa nossas ruas, é quem a suja.
Muito obrigado e até a próxima segunda-feira.